Olá a todos vocês. Sou o professor Ney Araújo e a partir de agora você começa a acompanhar a videoaula de rotas de aprofundamento do seu componente curricular Sociologia. Essa é uma sequência, é o nosso terceiro e último vídeo em que nós estamos tratando a respeito do objeto de conhecimento capitalismo industrial e classes sociais. Vamos relembrar um pouquinho a respeito daquilo que nós já aprendemos nas videoaulas anteriores? Sabemos que o capitalismo, ele emergiu tendo em vista uma transformação social ocorrida entre o feudalismo e o atual capitalismo, do qual a Revolução Industrial, sem sombra de dúvidas, foi um marco divisor de suma relevância. Sabemos que através dessa mudança foi estabelecido as classes sociais inerentes ao modo de produção capitalista. E além disso, nós também analisamos algumas informações quantitativas a respeito da realidade brasileira, destacando a questão das classes sociais no que diz respeito a uma não evolução, ou por que não dizer, a não concretização de uma mobilidade social no sentido ascendente. Este terceiro vídeo, eu trago para você alguns conceitos sociológicos. O professor utiliza alguns termos, algumas palavras muito específicas da sociologia. Percebam, agora há pouco eu mencionei a vocês mobilidade social. Eu tratei de classes sociais. Quando eu trato de classes sociais, eu também afirmei que elas são, aliás, inerente ao modo de produção capitalista, o que acaba designando o quê? Ao tipo de estratificação social que é inerente a esse tipo de sociedade. Então, neste último vídeo, você vai aprender alguns conceitos sociológicos. Vamos lá? Vou mostrar o primeiro conceito sociológico a todos vocês, que é o conceito de classe social. Acompanhem com bastante atenção a leitura. Classe social é um conceito da sociologia que se refere à divisão socioeconômica do mundo em um sistema capitalista. Há uma hierarquia de grupos sociais. As classes sociais que possuem diferentes importâncias e ocupam diferentes cargos dentro da divisão social do trabalho. Chamamos de estratificação social o fenômeno que permite essa divisão. Percebam que nesse entendimento já apareceu outro termo que eu vou explicar daqui a pouco a todos vocês, estratificação social. Então prestem bem atenção. A classe social, para resumir o que eu acabei de mencionar, ela é determinada pelas condições econômicas que a pessoa possui. Simples, dessa maneira. O poder aquisitivo das pessoas no capitalismo é que determinam se elas pertencem à classe baixa, à classe alta e também à classe média. E como também foi mencionado, essa é a tipificação, ou seja, esse é o tipo de extrato social referente ao modo de produção capitalista. Vamos avançar? Porque eu tenho mais um conceito para apresentar a todos vocês e percebam uma coisa. Esses conceitos, eles estão entrelaçados, eles estão associados. Classe social, mobilidade social e estratificação social. Agora você vai aprender a respeito do conceito de mobilidade social. Acompanhem. De acordo com a Enciclopédia Britânica, mobilidade social pode ser definida como o movimento de indivíduos, famílias ou grupos num sistema social hierárquico, geralmente definido pela estratificação social. Existem dois tipos de mobilidade social, a vertical e a horizontal. Então prestem bastante atenção. Mobilidade, ideia de movimento. Aprendemos agora há pouco, consolidamos agora há pouco ainda mais o nosso conhecimento a respeito de classe social.
Então, a mobilidade social, ela acaba correspondendo a esse movimento. Uma pessoa, ela hoje pode pertencer a uma classe social e futuramente ela pode já ser inserida em uma outra classe social. Percebam que no conceito que eu apresentei a vocês, aqui diz assim, ó, que existem dois tipos de classe, a vertical e a horizontal, ó. A verticalização, aqui, ó. Ou seja, sou classe alta, classe média, classe baixa aqui no meu cotovelo. De repente, com muito trabalho, eu investi num negócio, meu negócio progrediu, eu comecei com algo bem simples e aí eu tive uma melhora substancial econômica. Subi, ó. Posso ser classe média. Lá na frente, os meus negócios se potencializaram ainda mais e eu me tornei um grande empresário com uma rede de lanchonetes, de supermercado, enfim, o negócio que for. Subi mais ainda, classe alta. Então, ó, nós temos aqui uma verticalização, mas ela é o quê? Ascendente. Mas o contrário pode acontecer, professor? Uma pessoa muito endinheirada que está aqui no topo da pirâmide, ela pode perder tudo e ela declinar e ela se tornar classe média, classe baixa? Sim, isso também acontece, ó. Mobilidade. É claro que o que as pessoas aspiram para si é a mobilidade ascendente, não descendente. Porque quando você decresce economicamente, você está piorando a sua condição de vida. E o que seria, professor, essa mobilidade social horizontal? A mobilidade social horizontal, ela é identificada quando eu pertenço a uma classe. Vamos supor, eu sou classe baixa. E aí, isso ocorre o quê? Eu tenho uma melhora no meu emprego, né? Vamos supor, eu trabalho como porteiro. E aí, de repente, eu consegui um outro vínculo de trabalho. E esse outro vínculo de trabalho, ele me proporciona um salário melhor. Pronto, mas eu continuo ali como classe baixa. Ou seja, eu não fiz a troca. Ocorreu uma melhora na minha condição econômica, mas isso não implica necessariamente na troca de classe social. No sentido horizontal, no sentido mesmo de você se retirar de uma classe e avançar para outra. E o que seria essa mobilidade social horizontal? Então, prestem bem atenção. Vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo, ele é pertencente à classe baixa. E aí ele já tem um vínculo de trabalho, consequentemente ele tem uma renda. Então, muitas das vezes, essas pessoas elas ficam procurando outras oportunidades, elas procuram ocupar outras vagas de trabalho que proporcionem a elas um melhor salário. Então, vamos imaginar um porteiro, né? Então, o porteiro ele ganha X todo mês. Então, ele é classe baixa. Mas aí ele conseguiu, digamos assim, um emprego melhor, um vínculo de trabalho melhor, que quando eu falo melhor, eu estou querendo dizer o quê? Que remunera melhor. Mas aí percebam, ele teve uma melhora financeira. Ele não deixou de ser classe baixa. Ou seja, ocorreu esse avanço, digamos assim, mas ele continuou na mesma linha. Ele continuou no mesmo contexto da classe baixa. Ou seja, ele não transitou de uma classe para outra, ele transitou internamente dentro da sua classe social, ou seja, a classe social a qual ele já está inserido. Tudo bem? Agora nós vamos avançar e nós vamos trabalhar o último conceito, que inclusive quando eu fiz a leitura dos dois conceitos anteriores, essa expressão apareceu. Vamos visualizar qual é a expressão e entendê-la? Estratificação social. Acompanhem a leitura. O termo estratificação social é usado no campo da sociologia para a classificação que envolve indivíduos em grupos de acordo com suas condições socioeconômicas. Quando uma pessoa ou um grupo social leva vantagem e tem privilégios em detrimento de outros, dá-se o nome de estratificação social. Então, percebam, nas sociedades existem os estratos. Por exemplo,
Quais eram os estratos à época da Idade Média, à época da sociedade feudal? O senhor e o servo, que estavam ligados um ao outro através das relações servis. Em outras épocas, que outros estratos já existiram? Senhor e escravo, por exemplo. E qual o extrato que existe no capitalismo? É a classe social, determinada pelo poder econômico das pessoas. No capitalismo, o poder econômico ele é muito levado em consideração para que você disponha de privilégios. Mas todas as vezes foi o fator econômico? Não. Por exemplo, existia muito servo à época da Idade Média que deixava de ser servo, mas ele era sempre servo, ou seja, ele não transcendia para a condição de ser um senhor feudal. Então, em diferentes épocas, nós vamos identificar esse efeito da estratificação social. Sempre um grupo majoritário na sociedade em detrimento de um outro grupo social. E agora, por fim, eu apresento a todos vocês, para incentivá-los à pesquisa e o estudo, algumas referências bibliográficas que vocês podem estar consultando e aprofundando o conhecimento de vocês a respeito dessas informações que eu apresentei a todos vocês ao longo dessas videoaulas. Desejo um forte abraço a todos e até a próxima.